Olá! Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai se concentrar numa passagem que é curta, mas, explosiva do livro do Êxodo. Estamos falando do capítulo 11, versículos 1 a 10. É aquele momento chave, sabe? Logo antes da 10ª e última praga cair sobre o Egito. O clímax mesmo, que antecede a libertação dos israelitas. Nossa fonte, então, é esse trecho específico do Êxodo. E a ideia aqui é a gente explorar juntos o aviso final de Deus, que veio por Moisés, claro, as reações que eram esperadas e, toda a tensão que pairava no ar naquele momento, né? Preparando o terreno para um evento que ia mudar tudo. Vamos tentar sentir o peso daquele instante. E tudo começa com um anúncio de algo, terrível. Uma praga que promete ser pior que todas as outras 9, juntas. Uma espécie de ponto final divino, né? Vamos tentar entender melhor isso. O texto abre com Deus falando diretamente a Moisés, certo? Uma última advertência. Exatamente. O versículo 1 é muito direto. Deus diz a Moisés, olha, vou trazer mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. E o efeito vai ser definitivo. Depois vos deixará ir daqui. Mas não é só isso, tem um detalhe crucial na frase. Quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Quer dizer, a libertação não vai ser mais negociada, sabe? Vai ser uma expulsão urgente. O próprio faraó vai implorar para eles saírem. Isso sugere um nível de pressão, de desespero no Egito que ainda não tinha sido visto. E olha só, no versículo 2, vem uma instrução que, eu confesso, sempre me pareceu um pouco, estranha no meio dessa tensão toda. Deus manda Moisés dizer ao povo, peçam aos seus vizinhos, homens e mulheres, objetos de prata e de ouro. Assim, no meio da iminência de uma tragédia nacional para os egípcios, os israelitas têm que se preocupar em pedir joias. Parece quase mundano demais para o momento, não acha? É uma observação muito pertinente, sim. E o que é fascinante aqui é justamente tentar entender o que está por trás dessa aparente estranheza. A maioria dos estudiosos concorda que não se trata de uma simples cobiça, tipo, vamos enriquecer rapidinho antes de ir embora. Não é isso. Tem pelo menos duas grandes linhas de interpretação que, na verdade, se complementam. Uma vê isso como uma forma de compensação, sabe? Quase um pagamento retroativo pelos séculos de trabalho escravo não remunerado. Uma justiça econômica sendo feita, ainda que de forma simbólica. Ah, entendi. Como se fossem os salários atrasados da escravidão, uma coisa assim. Exato, essa é uma linha forte. A outra, igualmente forte, enxerga como um despojo simbólico. É uma inversão completa da dinâmica de poder que existia. Os oprimidos, prestes a serem libertados, não fogem de mãos vazias, mas saem levando as riquezas dos opressores. É um sinal claro de vitória, de humilhação para o Egito e de afirmação para Israel. E o mais interessante é como o texto explica que isso seria possível. Lá no versículo 3. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Graça aos olhos dos egípcios? Quer dizer que os egípcios estariam, dispostos a dar suas coisas? Mesmo com tudo o que estava rolando? Aparentemente sim. Essa graça ou favor sugere uma intervenção divina na percepção, na disposição dos egípcios. Talvez pelo medo acumulado das pragas anteriores, né? Ou talvez por um respeito crescente, ainda que temeroso, por esse povo e pelo Deus deles. Ou uma combinação disso tudo. O fato é que o texto indica que haveria uma abertura para atender a esses pedidos. É uma dinâmica social bem complexa, quase surreal, né? Você pedir bens valiosos aos vizinhos que estão prestes a sofrer uma calamidade que foi anunciada por você mesmo. Realmente complexo. E esse mesmo versículo 3, ele também fala sobre a posição do Moisés naquele momento, né? Que ele era muito grande na terra do Egito. Isso é importante para a gente entender como esses avisos eram recebidos. É fundamental. O texto diz que Moisés era respeitado aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Pensa bem, ele era o adversário direto do regime, o cara que anunciava as calamidades. Mesmo assim, depois de 9 pragas que aconteceram exatamente como ele disse,
Ele conquistou uma estatura assim enorme. Ele não era visto só como um inimigo, mas como alguém com um poder e uma conexão divina que eram inegáveis. Isso significa que quando ele transmitisse o aviso da 10ª praga, por mais terrível que fosse, a mensagem teria um peso, uma credibilidade que a tornaria ainda mais impactante. Ninguém mais podia simplesmente ignorar. Faz todo sentido. A reputação dele, que foi construída com essas demonstrações de poder, preparava o terreno para o golpe final, digamos assim. E que golpe! Como é que o Moisés apresenta essa praga final? Como ele descreve? Ele não mede palavras, não. Nos versículos 4 e 5, Moisés relata o que Deus disse. Primeiro, a ação direta. Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. Repara que não há mais um fenômeno natural indireto, tipo rãs ou gafanhoto, sabe? É o próprio Deus, eu passarei, agindo de forma direta, pessoal, no coração do território inimigo. E o alvo dessa ação é devastadoramente específico. Totalmente. Versículo 5 detalha isso de forma brutal. E morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está por detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. A abrangência é, terrível. Do herdeiro real ao filho do trabalhador mais humilde, e ainda inclui os animais. Ninguém escapa dessa linha de corte. A praga atinge o futuro de cada família, a continuidade, a herança. É um ataque direto à própria estrutura social e familiar egípcia, em todas as camadas. Essa universalidade é que é chocante. É de arrepiar mesmo só de imaginar a cena. E qual seria a reação a isso, segundo a previsão que Moisés faz? O versículo 6 descreve o resultado imediato. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes nem haverá jamais. O texto faz questão de enfatizar a singularidade e a intensidade dessa dor coletiva. Não seria apenas um luto individual, mas um grito, um clamor uníssono de agonia, de desespero, de terror, que ecoaria por todo o país. Marcaria a história deles para sempre. É projetado para ser um trauma nacional de proporções inéditas. O impacto psicológico é central na descrição, percebe? Um clamor sem precedentes no Egito. E enquanto isso, do lado dos israelitas. O contraste é total, né? Pelo que eu me lembro. Absolutamente total. O versículo 7 usa uma imagem muito forte, muito visual, para descrever a proteção de Israel. Mas contra todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão ouvirá sua língua. Ou seja, nem vai rosnar ou latir, quer contra o homem, quer contra animal. Quer dizer, enquanto o Egito estaria mergulhado em gritos de dor, nas casas israelitas haveria um silêncio seguro, uma paz intacta. Essa quietude até dos animais simboliza isso. É um contraste dramático. Morte versus vida, caos versus ordem, maldição versus bênção. É uma imagem muito poderosa mesmo. E o texto deixa bem claro por que essa diferença toda acontece, né? Tem um propósito ali. Sim, o finalzinho do versículo 7 é explícito sobre o propósito, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Aqui a dimensão teológica é central, né? A praga não é só para punir o Egito ou forçar a libertação. Ela é fundamentalmente uma demonstração. Serve para estabelecer, de forma que ninguém possa duvidar, de forma pública, tanto para os egípcios quanto para os israelitas, a eleição especial de Israel por Deus. E, claro, a capacidade dele de proteger os seus enquanto julga os outros. Se a gente conectar isso ao quadro geral da narrativa do Êxodo, a gente vê que este é um passo crucial na construção da identidade de Israel como povo escolhido, separado e diretamente dependente da intervenção divina. Essa distinção é a chave de tudo aqui. Essa ideia de distinção feita por Deus é muito forte. E ela se reflete também na previsão que o Moisés faz sobre a reação dos próprios egípcios, né? Ele diz que os servos do faraó viriam até ele se curvar. Exatamente. No versículo 8, Moisés confronta o poder egípcio. Talvez não diretamente o faraó naquele exato instante, mas ele previu o que vai acontecer com os oficiais dele. Então descerão a mim todos estes teus servos, e, inclinando-se a mim, dirão: sai tu e todo o povo que te segue, e depois sairei. Imagina a cena.
É uma humilhação completa para a corte egípcia. Os mesmos oficiais que talvez antes desprezassem ou ameaçassem Moisés, agora teriam que se curvar diante dele, implorando para que ele e o povo dele fossem embora. Antecipa a capitulação total do Egito. E logo depois dessa previsão de virada de jogo, o texto menciona algo sobre a emoção do próprio Moisés ao sair dali. Isso é interessante. Sim, é um detalhe muito humano no final do versículo 8. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Quer dizer, apesar de ser um mensageiro de Deus, de ter essa estatura toda, imponente, Moisés não é uma figura de pedra, impassível. Ele reage com fúria. Talvez a teimosia do Faraó, talvez a injustiça que continuava, talvez até prevendo o sofrimento terrível que essa teimosia toda ia causar. Essa ira mostra a paixão, o envolvimento pessoal dele na situação. Não é só um trabalho que ele está cumprindo, sabe? Essa ira do Moisés, essa frustração dele, de certa forma, parece até espelhar a própria dinâmica que Deus já tinha revelado a ele antes, não é? Aquela ideia de que o faraó não iria ouvir de jeito nenhum. Precisamente, o versículo 9 funciona quase como um lembrete dessa dinâmica meio paradoxal. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Isso levanta uma questão importante. O propósito das pragas, segundo o próprio texto, não era só convencer o faraó a ceder, era também realizar maravilhas, demonstrações grandiosas do poder divino. E a resistência do faraó, a recusa dele em ouvir, era justamente o que permitia que essas demonstrações fossem se acumulando e chegassem nesse clímax. A teimosia dele, de forma irônica, acaba servindo a um propósito divino maior dentro da história toda. É um paradoxo e tanto, né? A resistência que impede a libertação é, ao mesmo tempo, o que permite as maiores demonstrações de poder que, no fim, vão levar à libertação. E isso nos leva direto ao último versículo 10, que fala do famoso endurecimento do coração do faraó. Como que a gente entende isso? Parece que Deus queria que ele resistisse. Esse é um dos pontos teológicos mais discutidos do Êxodo, sem dúvida. O versículo 10 resume bem a situação. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. O texto atribui explicitamente a Deus uma ação de endurecer o coração. Mas como isso funciona junto com a teimosia clara, responsabilidade do próprio Faraó, que a gente vê ao longo de toda a história? Exato, parece uma contradição. Ou o faraó é teimoso por conta própria, ou Deus o força a ser teimoso. Como conciliar? Olha, a interpretação mais comum não vê como uma coisa ou outra, mas como uma interação complexa. Faraó demonstra repetidamente a própria arrogância, a própria resistência. A ação divina de endurecer não seria criar essa resistência do nada, mas talvez confirmá-la, fortalecê-la, impedir que o medo ou a pressão o fizessem ceder antes que o propósito divino de demonstrar seu poder estivesse completo. Isso não elimina a agência e a culpa do faraó, de forma alguma, mas insere a soberania divina na equação. Deus estaria no controle do processo, mesmo usando a resistência humana como parte desse processo. É uma tensão que o texto mantém, a responsabilidade humana e a soberania divina coexistindo lado a lado. E o resultado prático é que, apesar de tudo, a libertação ainda não aconteceu, preparando o palco para que a 10ª praga seja realmente a decisiva. Uau! São só 10 versículos, mas que concentram um drama imenso. Tentando resumir, então, o que a gente conversou, temos o aviso final, direto, pessoal, da praga mais terrível, a morte dos primogênitos, atingindo todo o Egito sem distinção nenhuma. Temos aquela instrução que parece estranha, para os israelitas pedirem ouro e prata, mas que na verdade funciona como uma compensação e uma inversão de poder, e isso é viabilizado por uma graça divina. A gente vê o contraste brutal entre o clamor egípcio e o silêncio protegido de Israel, como uma prova clara da distinção que Deus faz. E, por fim, essa teimosia que não acaba do faraó, que é dele, mas que também é endurecida por Deus, adiando o fim para que as maravilhas divinas pudessem se completar. É mais ou menos isso.
O que tudo isso significa, assim, no fim das contas? Acho que você capturou muito bem os pontos principais, sim. O significado maior para mim é que esta passagem funciona como um limiar, sabe? Um momento crítico. Ela condensa toda a tensão que foi acumulada nas pragas anteriores e eleva essa tensão ao máximo bem antes do evento libertador. Opera em múltiplos níveis. Tem a tensão narrativa do confronto final, tem a tensão emocional da ira do Moisés e do pavor que estava por vir, e tem a tensão teológica, entre a vontade de Deus, a resistência humana e a demonstração de poder. E mais profundamente, não prepara só para a saída física do Egito, prepara o terreno para o nascimento de Israel como nação, como identidade coletiva, uma identidade que é forjada na memória de sofrimento, na experiência da libertação milagrosa e na consciência de ser um povo distinto, escolhido e protegido por Deus de forma explícita, dramática. Este capítulo é tipo a antessala desse momento fundador. Uma antessala carregada de significado. Isso me faz pensar, e talvez seja algo para quem nos ouve refletir também. A narrativa descreve uma ação divina que, sim, traz libertação para um povo, mas faz isso através de uma devastação imensa para outro povo, incluindo mortes que hoje a gente consideraria de inocentes, né, como as crianças primogênitas. Que tipo de questões isso levanta sobre como a gente entende justiça, poder e a própria ação de Deus, especialmente nessas narrativas tão antigas? Como será que pessoas de diferentes épocas, com sensibilidades diferentes às daquele tempo e às nossas hoje, lidam com essa tensão entre o favor divino para uns e a calamidade terrível para outros? É um ponto complexo que conecta essa história antiga a debates bem atuais sobre ética, sobre interpretação. Fica aí, algo para se aprofundar.